Salmo 127. Eu vi que hoje aqui só dá salmo, né? Aí a mensagem é do Salmo 127. Aleluia. Mas antes de eu ler a palavra do Senhor, eu queria dar parabéns para todos as diaconisas e diáconos. Hoje é dia dos diáconos. Amém. Parabéns. Hoje, 9 de novembro, dia do diácono. E da diaconisa também. Tá, irmão? Vocês estão de parabéns, tá bom? Receba meus parabéns da parte do Senhor nesta noite. Aleluia. Vamos ler o Salmo 127, que fala sobre segurança, prosperidade, fecundidade, vem somente de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá a eles os seus amados sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Podem sentar. Aleluia. Eu trago essa palavra sobre um tema que fala sobre, aleluia, a casa que Deus quer. A casa que Deus quer, aleluia, somos nós. Não é isso? Deus quer nos usar. Por isso que é a casa que Deus quer. Você é a casa que Deus quer. Deus, em sua infinita, aleluia, sabedoria, criou a família. Para que os seres humanos, aleluia, tivessem um lugar de apoio, de encorajamento mútuo, de consolo nas horas difíceis. Enfim, um espaço para rir, para chorar e para sonhar. Então a família é o lugar onde Deus quer. Aqui nesta noite está a família de Deus. Aleluia. E quando o Senhor fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que trabalham e edificam. Vocês sabem que a casa que não tem as ordens de Deus, não serve a Deus, você vê como é que é por aí afora. Mas a casa que serve a Deus, mesmo que venha surgir alguns tipos de problemas, mas o Senhor, Ele está ali dentro, está coordenando, está ensinando, está orientando. Quando tem qualquer problemazinho, Ele dá uma solução. Então Deus, a nossa casa, ela é edificada pelo Senhor. Aleluia. A criação do ser humano começou por Adão e Eva. Glória a Deus. O pecado começou pelo casal. Todos conhecem essa história, né, de Adão e Eva. Quando ele pecou e ainda botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa nele e vice-versa, não é isso? Mas quando o filho desobedece, a tendência é pagar pela sua desobediência. Porque eles desobedeceram a Deus, desobedeceu ao seu Criador, às ordens do seu Criador. Todos sabem que Adão e Eva pecaram e veio o primeiro nascimento de Caim e Abel. O primeiro homicídio começou na família de Adão. Primeiro, desde o início do mundo, não é isso? Abel era pastor de ovelha e Caim, ele era, aleluia, lavrador. E a Bíblia relata que ele matou o seu irmão por inveja. Caim conspirou contra seu irmão
Caim era lavrador de terra. Caim pediu para ao irmão que o acompanhasse ao campo, para poder lá tirar a vida do seu irmão. Todos sabem dessa passagem. Abel representa, aleluia, a primeira fatalidade subsequente de a maldição de Deus sobre a humanidade, por causa da desobediência de Adão e Eva. Por isso que hoje, aleluia, muitos pecam, erram. Nós que conhecemos a Jesus, aceitamos o Senhor como seu Salvador, nós somos o que? Pecador, o que? Remidos. Não é isso? Somos pecador remidos. Aleluia. Glória a Deus. Essa tragédia, como resultado direto do pecado de Caim. Quando Deus perguntou para Caim, aleluia, perguntou-lhe o que acontecera com Abel. Ele, Caim, replicou com a famosa declaração: não sei, acaso sou eu guardador, aleluia, do meu irmão? Foi essa a resposta que ele deu para Deus. Quando Deus perguntou a ele, porque o Senhor tinha visto tudo, o Senhor lhe contempla tudo, nada fica escondido diante dos olhos de Deus. Quem faz coisa errada, o Senhor está vendo. Se faz coisa certa, o Senhor também está vendo. Essa passagem está lá em Gênesis 4:9. Caim foi então condenado pelo Senhor. Mas o mais importante, vocês abrem sua Bíblia lá em Gênesis. Aleluia. Gênesis 4, o versículo é 8 em diante, quando fala sobre o primeiro homicídio que falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando ele no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele disse: não sei, sou eu o guardador de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo, errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, serei fugitivo, errante na terra. Será que todos aqueles que me achar me matarão? E o Senhor, porém, disse:
para marcar aquele povo no meio daqueles homens, todos armados, porque era a ordem que Deus tinha dado. Aqueles homens, aquela cidade, estava cometendo abominações perante os olhos de Deus. E Deus queria separar aqueles que estavam gemendo. Hoje a igreja geme também. Eu falo sempre que nós estamos vivendo no mundo de Sodoma e Gomorra. Aleluia! Mas no meio dessa Sodoma e Gomorra tem um povo que clama pelo nome do Senhor. Aleluia! Tem um povo que está clamando, irmão. Está buscando a Deus. Está pedindo pela sua família, pela sua parentela, para que Deus venha libertar. Outros que não falam aqui que ele vai peneirar. Vai peneirar. Outro falou aqui. Deus usou muito profecia que eu tirei nesse lugar. O irmão estava aqui, ele viu. Então, irmão, Deus quer poupar a nossa família. Mas para que a nossa família seja poupada, você precisa buscar a Deus. Não pense que Deus vai guardar sua família se você não procurar guardar, não, irmão. Aleluia. Você tem que aprender, sabe o que, irmão? A brindar a sua família. Família brindada, guardada por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E ali, irmão, quando tudo isso aconteceu, aí veio aquela tragédia, como resultado direto do pecado de Caim. Aleluia, Deus, quando Deus perguntou-lhe, e ele lhe deu aquela resposta, como eu já falei para a igreja. Aleluia. E aqui, outra família, a qual Deus também amou. A segunda família, a família de Noé. Noé, quando Deus queria destruir aquela cidade, o que é que o Senhor fez? Mandou Noé preparar uma arca. Quantos anos Noé passou construindo aquela arca? Quem souber me responda. Quantos anos? 100 anos construindo uma arca. Aleluia. Não desistiu. Chamava ele de louco. Dizia que ele estava louco. Mas ele estava ali, olha, perseverando. O Senhor ensinando, guardando. Quando tudo estava pronto, o que é que Deus fez com ele? Mandou que ele separasse cada tipo de casal e de animais, botou dentro daquela arca para livrar do dilúvio. Allah show, né, e Deus livrou Noé e a sua família. Hoje não é diferente. Deus quer livrar a tua família. Mas você precisa buscar. Você precisa orar, irmão. Olha o culto de família hoje, era para quem está lotado. Mas o povo parece que estão desanimados para orar pelas suas próprias famílias. Eu hoje falei para uma moça que teve na minha casa. Eu disse, eu pareço mais uma psicóloga na frente desse computador. Tinha quatro com problema de família, me pedindo conselho. Aleluia, cada um com um problema mais difícil do que o outro. Mas não quer orar, não quer buscar. Tem um trabalho de segunda-feira, toda segunda-feira. Um trabalho baseado só em família. Só é família, trabalho para a família. Trabalho de resgate. Quem estava aqui na segunda-feira viu uma mulher que estava aqui desse lado, que eu chamei ela à frente, pedi para o pastor Carlos G. Aquela mulher pelo Face, ela me pediu aleluia, me pediu ajuda. Eu disse, fala na igreja que eu tenho um trabalho, perguntei onde ela morava, ela falou onde é que era. Ela veio aqui na segunda-feira. Uma situação muito difícil que ela estava passando. Ela veio aqui, irmã. Quando foi, ela veio na segunda, na quinta-feira. Ela mandou um recado para mim lá, não consegui mensagem. Ela disse, irmã, meu esposo, ele hoje já foi para a igreja. Ele já foi para a igreja. Porque ele estava, diz que há muitos anos
começa a enfraquecer, aí o adversário vai só trabalhando, aí vem o desânimo, não vem mais força de orar, aí você começa a olhar para o defeito do irmão, começa a olhar para o defeito do outro, aí já não quer vir mais para a igreja. Crente tem que ter a cabeça feita por Jesus. Aleluia! Para quando as coisas virem, não desistir. Já tem um menino que diz que crente é igual a palmeira. Você é palmeira nesta noite? Palmeira, o vento bate e você levanta. Vambora levantar, ó. Vai xaramar, deixa que esteja uma família. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus de glória. Deus de glória. Aleluia. E Deus deu uma ordem para Noé. Mandou Noé povoar a cidade. Deus mandou Adão povoar a cidade. Deus mandou Abraão povoar a cidade. Aleluia! Deus está mandando você e eu povoar a cidade. Aleluia! Vamos povoar a cidade. Glória a Deus. Oh Senhor da glória. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lá em Deuteronômio 28:4 fala que os filhos do seu ventre serão abençoados. Glória a Deus. Como serão também o fruto da sua terra, os seus rebanhos. Bendito o fruto do teu ventre. Lembre-se, tem um lugar, aleluia, para ir. É o lar. O lar é o melhor lugar que nós temos. Não é? É o melhor lugar. Tem um lugar para ir. É o lar. Ter alguém para amar é a família. Não tem coisa melhor do que se amar sua família. Porque você, quando você ama a sua família, você luta por ela. Aleluia! Você luta. Quando você ama a sua família, irmã, acontece que acontecer, você ama a sua família. Ame a sua família. Busque pela sua família. Você ter os dois lá e família é bênção. É bênção. Aleluia. O propósito básico de Deus para a família é. Vou dar um exemplo para a igreja. Quando temos, aleluia, dificuldade com alguma coisa que a gente compra, um exemplo, um celular, uma geladeira, uma máquina de lavar, precisamos primeiro usar o manual, não é isso? Vou dar o exemplo da família, aleluia. Entendemos que é o fabricante que escreveu o manual do usuário e que sabe mais sobre o aparelho do que nós. Lemos o manual para resolver um problema, né? Quando vemos também problema na família de hoje, só faz sentido que nosso Criador, que escreveu o manual, aleluia, do usuário, vocês estão entendendo? Aleluia, sabe mais a respeito da família do que nós. Precisamos ler o manual para achar como construir e manter bons lares. Você tem que ler o quê? A Bíblia, que é o nosso manual. Aleluia. Aleluia. Encontramos esta instrução na Bíblia, porque ela é nosso guia. A geladeira para você
anos. Ele com 102 anos e ela com 101 anos. 80 anos de casado. Olha, que glória. Aí o repórter perguntou para eles assim: como é que vocês conseguiram chegar a 80 anos de casado? Ele respondeu e disse: coisas que eu tenho que descer e tem coisas que ela precisa descer. Aleluia! E nós fazemos isso, estamos aqui há 80 anos de casado. E o que é que vocês fazem na vida? A gente conversa, a gente brinca, a gente passeia. Eles, 102, outros com 101. Que maravilha, irmão. Que maravilha. Hoje em dia, casa hoje, amanhã descasa. A mulher não quer mais suportar nada do homem, nem o homem da mulher. Qualquer coisa que acontece, vamos separar. Eu dou um caso aí. A mulher, 14 anos casada, diz que não quer mais o marido. Não quer mais. Eu disse: irmã, não tome atitude precipitada. Peça a Deus direção. Aleluia. E aí ele disse para o repórter que ele não sabia se era sorte dele, e ela disse que não sabia se era o destino que tinha feito eles chegarem a 80 anos de casado. Podemos construir? Sim, podemos. Deus adora construir. Ele constrói o universo, Ele construiu a terra, Ele construiu o homem. Quando nos tornamos cristãos, começamos a construir nosso relacionamento com Deus. Aleluia! Se você não construir o seu relacionamento com Deus, você não vai ter intimidade com Deus. Não vai ter intimidade com Deus, irmão. Precisa ter intimidade com Deus. Assim como você constrói o seu relacionamento com Deus, com o homem e a mulher vice-versa, vocês precisam também construir o seu relacionamento com Deus. Aleluia! Mas esse relacionamento é espiritual. Lembre-se que a família, a nossa família, eu já falei de início, precisa ser blindada. Para você blindar sua família, você precisa banhar ela na oração. Na oração. A irmã estava contando o testemunho do filho, o livramento, não foi? Já peguei no final. A minha filha, nós estávamos falando para mim e meu esposo, o livramento que Deus deu a ela, aqui na Praça do Carro. Ela disse que vinha pela uma rua de carro com o meu netinho atrás, na cadeirinha, e ela não sabia que aquela rua agora já era a contramão. E quando ela viu o ônibus, parou na frente do carro dela. Ela disse: mãe, eu temia muito, porque se o ônibus vem em velocidade e ela, isso seria uma tragédia. Eu disse: livramento de Deus, porque Deus, Ele livra. Enquanto você está orando, enquanto você está aqui, você está buscando a Deus, o Senhor está livrando a sua família. Glória a Deus, porque elas estão lhe livres, irmão. E esse Salmo 127 que eu trouxe para a igreja, quando ele diz que esses filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do seu galardão, é porque é verdade. A palavra de Deus, ela não é mentirosa. Quando Deus faz uma promessa para você,
quando falares com o seu inimigo à porta. É do Salmo 127. Aleluia. Aljava, filhos são flechas. Aleluia. Nas mãos do guerreiro. O guerreiro, quem é o guerreiro? Quem é o guerreiro? O Senhor é que guerreia por você. Por isso que a Bíblia diz que filhos são flechas. Aljava, você carrega eles sobre você. Aljava representa uma saquinha onde se coloca as flechas. E vocês carregam seus filhos. Carrega seus filhos no joelho. Carrega seu filho na oração, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Esses meus filhos são herança do Senhor. Regra por regra, mandamento por mandamento. Nossa função é ensinar os nossos filhos a andarem no caminho do Senhor. A maneira mais eficiente de fazê-lo e através dos nossos próprios caminhar com o Senhor, os filhos repetem tudo aquilo que dizemos. Glória a Deus. Copia o que fazemos. Segue-nos aonde vamos. Aprende sobre Deus quando estudamos a sua palavra e louvemos. Paz que se orgulha de pecados do passado com um sorriso malicioso nos lábios e com os filhos aos seus pés, não tem ideia do dano que estão causando. Aleluia. Quando meus filhos eram pequenos, eu fazia culto no lar. Quando meu esposo se converteu, era ele e meus filhos. Eu ensinei meus filhos nos caminhos que eles puderam andar. Até seus 18 anos, meus filhos estavam na casa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Herança. Herança é uma coisa que Deus nos dá para nós guardar. Quando Ele dá para você guardar, irmão, Ele dá para você zelar. 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 Na hora certa Ele vem e toma da tua mão. Mas Ele dá para você zelar e guardar. Aleluia. Por isso que a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão vai trabalhar o que edifica. Então, irmão, trabalhe na obra de Deus. Deus, Ele tem uma promessa para cada um de nós. A maior promessa que Jesus Cristo, Ele fez para mim e para você, é a vida eterna. É a glória do céu. É a morada celestial. Aleluia. Aqui vai tudo passar. Tudo vai se acabar. Tudo vai perecer. Se Jesus recolhe, é porque Ele quer o melhor. É porque Ele quer o melhor. Olha o mundo lá fora como é que está. Aleluia. Está de dar pavor. Mas aqui, enquanto nós estivermos aqui, vamos orar pelos nossos. Aleluia. Aleluia. Guarda esta palavra. Aleluia. Eu queria que a igreja ficasse de pé. E vamos abençoar a nossa família com um hino. Aleluia. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino. Esse hino você vai profetizar. Bênção para a sua família. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Santo
Aleluia. Aí está a família. Senhor,